Começamos agora mais um programa Diálogos sobre a Vida, em que eu e Eduardo Iver comentamos aspectos da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós escolhemos para hoje tem a ver com uma afirmação dele, né, sobre religião e a vida fragmentada. Eu até, comentando com uma pessoa hoje, que ela perguntou o que eu ia falar, eu disse, não sei, vou ver lá na hora que a gente descobre, né? E, na verdade, a ideia desse tema veio de uma frase que tem num livro do Krishnamurti. O livro chama-se A Questão do Impossível. E lá num dos capítulos tem uma frase que eles destacam uma frase assim na abertura de cada capítulo. Eu lembro de ter lido isso há muitos anos atrás e a frase me impactou muito. A frase dizendo assim: religião é a força que conduz a uma vida sem fragmentação. Uma frase muito forte, né? Religião é a força que conduz a uma vida sem fragmentação. Então, logo de início, a gente vê que é uma consideração da palavra religião muito diferente do usual, né? Porque religião normalmente tem a ver com igreja, com toda essa coisa que a gente já conhece, tantas religiões aí na humanidade, etc. E ele fala, eu acho que ele está falando de uma religiosidade, não de uma questão institucional, né? Pelo contrário. Mas aí é importante a gente primeiro entender o que é a vida fragmentada. O que isso significa? E, na verdade, ao tratar desse tema, nós estamos tratando da nossa consciência. Porque a nossa consciência é fragmentada. A nossa vida é fragmentada. E a vida humana, como consequência, é fragmentada. O que significa fragmentado? O que é um fragmento? Fragmento é um pedaço, né? A vida aos pedaços. Então, se a gente reparar bem, conforme o contexto em que a gente se encontre, a gente exerce papéis muito diferentes, não é? O sujeito na igreja é um, no trabalho é outro, com a família ele é outro, na disputa de dinheiro é outro, quando há um interesse qualquer maior, as pessoas vão revelando múltiplas facetas. É muito difícil você achar uma pessoa que tem um estado de integridade, que ela é a mesma em qualquer circunstância, em qualquer local, né? Ora a gente é o bonzinho, ora a gente é o chatinho, ora a gente é o inspirado, ora a gente é o irritado. São infinitos papéis que a gente assume nessa vida fragmentada. Além do mais, como é uma vida ditada pelo pensamento, né, nossa vida toda pautada, organizada, definida a partir das opiniões e das conclusões que o pensamento vai tirando, o próprio pensamento tem essa natureza dualista, né, essa natureza divisiva, essa natureza fragmentária. E aí vem o Krishnamurti e fala: religião é a força que conduz a uma vida sem divisão ou fragmentação. Ou seja, a consciência precisa estar olhando panoramicamente todos os fragmentos de si mesmo, de todas as suas relações, para poder não ser nenhum fragmento. Porque na hora que qualquer um desses, né, o tal do sensor, que é muito comum na nossa cabeça, eu não devo fazer isso. Às vezes a gente até
usa o nome da gente mesmo. Marcos, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Né? Quer dizer, tem um querendo fazer e tem um sensor dizendo como é que você vai fazer uma coisa dessa? São fragmentos na nossa consciência. E a gente tem isso o tempo todo. Então, a grande exploração que a gente vai fazer hoje, né, Edu, é tentar compreender o que é a consciência fragmentada, essa nossa consciência em fragmentos, e questionar se é possível um olhar que não seja dividido, que não tenha escolha, né? Que não tenha um compartimento dizendo tem que ser assim ou vai ser assado, e, quem sabe, encontrar essa unidade na consciência. Afinal, o tema dos nossos encontros é Krishnamurti, a unidade da vida. Né? Se não houver unidade da consciência, não dá para falar em unidade da vida. Né? O que você acha, Edu? Como é que você vê esse tema aí da consciência fragmentada e dessa consciência, vamos dizer assim, integrada, harmonizada, né? Em que todas as partes formam um todo harmônico? Como é que você vê isso, Edu? Nós nascemos numa cultura, aliás, praticamente todas as culturas, né, se baseiam nessa visão equivocada da existência de um eu separado que precisa se impor, que precisa ser bem-sucedido, precisa ganhar dinheiro e precisa seguir determinadas funções sociais, e isso acaba produzindo uma grande fragmentação na nossa consciência. E essa fragmentação chegou a, vamos dizer assim, a um tal nível que nós nem percebemos que nós vivemos essa vida fragmentada. É como se nós fôssemos atores de uma peça de teatro e não percebêssemos que nós somos atores. Nós nos confundíssemos com os personagens. Tamanha a identificação que nós temos com os personagens. E é muito comum, vocês devem ter notado, em peças de teatro, haver um envolvimento muito grande do ator com os personagens, a ponto do ator sofrer, né, em função do drama que o personagem está passando e chorar de verdade em função daquele roteiro, que é um roteiro criado ou por ele ou por outras pessoas, mas que tem alguma relação com a vida, com a experiência que nós já tivemos da vida. Então, o que nós observamos é que nós crescemos dentro de uma cultura que considera a fragmentação como o normal, como a condição de vida que todos nós temos e que não podemos nos separar desse paradigma, dessa visão de mundo fragmentária. É como se ela tivesse sido posta para que nós vivêssemos dessa maneira. É o mesmo que dizer que as guerras são inevitáveis porque nós somos diferentes dos outros, porque nós temos crenças diferentes, temos culturas diferentes, temos entendimentos diferentes sobre determinados assuntos. E às vezes a coisa é até mais é, pueril, às vezes é até muito boba, né? A fragmentação entre pessoas de dois times de futebol que se desentendem, brigam e chegam às vias de fato e às vezes até a assassinatos e coisas terríveis, quebração, né? Quebra coisas, de ataques, por causa apenas de uma diferença de time de futebol. E quando nós levamos para o campo da ideologia, essa fragmentação se faz muito mais presente. Cada um identificado com a sua ideologia, com a, com a sua cultura, com a sua religião, achando que a sua visão de mundo está correta e a dos outros incorreta. Nós vemos agora, nesse momento, aqui no Brasil, o quanto essa, essa,
os extremismos estão marcando a nossa política, né? Você vê, vamos dizer assim, as brigas que existem, acusações, agressões de todo tipo, de lado a lado, que demonstram que as pessoas não conseguem conviver com as diferenças, não conseguem aceitar as diferenças, porque elas acham que tem a verdade e o outro está errado, o outro é ladrão, o outro é isso, é aquilo. Então, essa questão que o Marcos coloca é fundamental. Será possível nós superarmos os preconceitos, superarmos os condicionamentos, superarmos as ideologias e tudo aquilo que nos separa de outras pessoas, de outras culturas, e percebermos que todos nós fazemos parte dessa mesma vida una, essa mesma vida que envolve não só os seres humanos, mas todos os seres, todos os reinos, reino animal, o planeta inteiro, o reino vegetal e, em última instância, o cosmos como um todo. Então, é um grande desafio, porque já que nós fomos criados nessa cultura separatista e fragmentária, a gente conseguir, não teoricamente, não apenas filosoficamente, encontrar essa unidade, mas sentir realmente no coração que nós somos um, né? Como diz o Krishnamurti, nós somos o mundo e o mundo está em nós. Isso é algo que exige uma, uma visão profunda, uma investigação de uma natureza que transcende o nosso pensamento, não é, Marcos? Pois é, Edu. Eu estava lembrando aqui de uma passagem de São Paulo que evidencia bem o que a gente quer chamar de fragmentação. Tem aquela passagem que São Paulo diz: por que não faço o bem que quero e faço o mal que não quero? Isso é um exemplo típico da fragmentação na consciência, né? Um lado impulsivo, um lado agressivo, um lado invejoso, um lado reativo, faz coisas que um outro lado mais sereno observa-se e fica até chocado com o que determinado fragmento faz, né? Então, trazendo um pouquinho aqui do Krishnamurti para a nossa conversa, ele fala assim: vivemos em fragmentos. Há o fragmento chamado vida espiritual, o fragmento do intelecto, o fragmento das emoções, o fragmento dos sentidos físicos. Acha-se a mente fraccionada em vários fragmentos, cada um deles encerrado num compartimento estanque e muito escassamente relacionados entre si. Por isso, existe entre eles constante conflito, o qual sempre procuramos evitar mediante fuga. Então, existem muitas contradições na nossa vida, no nosso comportamento, que a gente quase não percebe, né? E a gente, como ele diz, a vida espiritual é uma coisa, a vida profissional é outra, vida familiar é outra, quando, na verdade, não existe essa divisão toda, né? Mas a gente, nossos encontros aqui, uma preocupação nossa é não teorizar, não ficar falando assim, e daí? Não. O que interessa é a gente ser capaz de perceber da gente conosco mesmo, como com os outros, tem a ver com essa visão fragmentada, com essa visão isolada, né? A gente, quando quer muito uma coisa, a gente só vê aquilo que a gente quer, né? Então, só importa a minha família, não interessa o resto.
ou só importa eu atingir o objetivo tal, não interessa o resto. Tudo isso é fragmentação da consciência. E aí a gente vai ver que tem hora que a gente tem medo, tem hora que a gente tem culpa, tem hora que a gente tem ânsia, tem hora que a gente vê o sagrado como uma idealização, ou vê o mundano como uma coisa pecaminosa, né? A gente tem tantas opiniões e conclusões, tantas crenças que a gente adota e são as nossas verdades, entre aspas, né? Esse tipo de consciência fragmentada definitivamente não produz ordem, paz, harmonia, felicidade na nossa vida. Se não é possível haver ordem, paz, harmonia e felicidade na nossa vida, também não vai haver no mundo. Porque o mundo é aquilo que a gente joga nele, aquilo que a gente põe nele. A gente no mundo, a gente está trocando energia no plano físico, né? Os alimentos, os líquidos que tomamos, as excreções, o ar que estamos respirando, o carbono. A gente está trocando o tempo todo com essa atmosfera externa física, mas a gente também está trocando com o mundo a atmosfera externa emocional, astral, e também está trocando com o mundo a mentalidade, né? O padrão mental, as ideias predominantes, ou como dizia Platão, as ideias governam o mundo, né? Então, você não tem como querer que o mundo seja ordem, paz, harmonia, felicidade, se você não é capaz de fazer da sua própria vida ordem, harmonia, paz e felicidade, né? Aí você vai dizer assim, não, mas se eu fizer tudo isso, o mundo vai mudar? Vai mudar, porque a sua relação com o mundo já é outra, portanto, o mundo já será outro, né? Agora, como fazer essa coisa de encontrar essa força que conduz a uma vida sem fragmentação? O Krishnamurti disse que isso é religião, religião no sentido mais profundo. Isso é unidade na consciência. Traduzindo para uma linguagem teosófica, a gente poderia dizer, não, a consciência fragmentada é a consciência do eu inferior. A consciência não fragmentada, a consciência integrada, unida, é a consciência do eu superior. Nós estaremos ainda no nível teórico falando isso. Agora, a questão é possível observar nossa própria mente? A gente já falou tantas vezes aqui do silêncio interior, né? A gente poder olhar para todas as facetas da nossa vida sem escolher nenhuma, poder ver o belo e o feio em nós, nas nossas ações, sem o julgador que escolhe esse em detrimento daquele. Por quê? Quando a consciência não é dividida, quando ela não é fragmentada, ela age sempre da maneira correta. Ela faz sempre o que deve ser feito de uma maneira harmônica. Mas quando a consciência é fragmentada, ela vive nessa luta do vir a ser. Não, eu sou orgulhoso, não posso ser orgulhoso, mas eu sou orgulhoso, o fato está aqui, né? Eu estou sendo orgulhoso. Como que eu posso remover esse orgulho agora, né? Então, a gente tem que tentar, né, Edu, entrar no vivencial mesmo, entrar na coisa prática e não teórica, né? E é muito prático você poder olhar para si mesmo sem julgamento, ver todas as suas contradições, porque elas existem e elas não são poucas, ver elas em conjunto, sem a autoimagem idealizada, porque a autoimagem é enganosa. A autoimagem ela é seletiva. O que a gente considera bom, a gente nutre ali na autoimagem. O que a gente não considera bom, a gente não olha e joga para debaixo do tapete, joga para o inconsciente, né? Será que a gente consegue ver o belo e o feio em nós, sem condenação, sem julgamento, sem exaltação,
sem se achar melhor nem pior do que ninguém. Olhar esse feixe de contradições em conjunto. E a partir daí não agir por nenhum deles. Isso é possível, Edu? É um desafio, né? Porque uma questão delicada é que quando nós falamos eu preciso superar a fragmentação, nós podemos cair naquela esparrela de achar que o nosso pensamento vai conseguir superar uma fragmentação que ele próprio criou. Porque o pensamento ele já é divisionista por natureza, ele conhece a luz comparando com a sombra, o bom comparando com o mal, o certo com o errado. Então, a estrutura do pensamento é baseado na visão fragmentária. Ele não consegue ver o todo. Nós vamos a um pequeno intervalo, mas já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta no nosso programa Diálogo sobre a Vida, sempre abordando um dos temas que o Jiddu Krishnamurti trazia para suas palestras, seus diálogos, sempre associados a questões fundamentais da existência. E o tema escolhido para hoje, que nós já começamos a conversa, sobre o qual nós começamos a conversar, é religiosidade e a fragmentação da consciência. Essa visão unitária ao qual nós nos referimos e na teosofia é algo muito forte, ela só se faz presente na nossa consciência quando a nossa consciência se eleva acima do pensamento, quando o pensamento está naquele estado de quietude que permite que a consciência superior se manifeste. Mas geralmente nós não estamos nesse estado de quietude, nós temos aquela inquietação, né, aquela agitação que diz: eu preciso superar os meus condicionamentos. Mas é o próprio eu brigando com seus condicionamentos e tentando ser diferente do que ele é, mas ainda preso a essa roda de equívocos, ainda preso a essa visão de mundo autocentrada. Quer dizer, né, eu, Eduardo, engenheiro, que nasceu no Rio, que é teosofista, enfim, tem uma série de atributos que foram coletados ao longo da vida. Eu estou querendo me livrar daquilo que eu entendo como indesejável e quero me comportar de uma forma mais plena, mais integral. Só que é o próprio eu que ainda está buscando isso. Né? Você vê a contradição que quando a gente olha é muito evidente, né? O eu ele percebe certas nuances da fragmentação e começa a tentar a manipular as coisas de maneira que essa fragmentação não seja tão evidente, vamos dizer assim, né? Para que não haja tanta contradição, porque a fragmentação leva à contradição, que uma hora você é uma coisa, é um personagem, outra hora você é um outro personagem. Então, tudo isso aí leva a posturas que às vezes nos trazem situações difíceis, nos trazem crises, nos trazem até mesmo situações em que as pessoas nos veem como não sendo fiéis aos nossos princípios, porque nós manifestamos diferentes facetas em função das situações, em função dos estímulos, justamente por causa dessa fragmentação. E, Marcos, quando você fala, trazendo a visão do Krishnamurti da religião como sendo aquilo que pode nos fazer superar a fragmentação, também nós temos que ter cuidado, porque a religião, como ela é entendida habitualmente, ela muito mais separa do que une. Quando você fala,
eu sou católico, ou eu sou espírita, ou eu sou budista. Você está se classificando, está se separando num grupo, numa forma de pensar, numa crença, numa visão de mundo que é bem específica, né? Mas às vezes nós temos subterfúgios. Não, eu sou teosofista, eu estou acima das divisões. Eu creio na unidade de todas as religiões. Mas será que é isso mesmo? Será que nós não defendemos a nossa visão, os nossos pontos de vista? Será que nós não temos as nossas crenças e estamos, às vezes, nos enganando, querendo dizer que não, o que importa é a unidade da vida, a unidade das religiões? Mas vamos olhar e ver a nossa vida, as nossas conversas, os nossos relacionamentos. Será que nós não estamos tentando impor as nossas visões de mundo, as nossas ideias e, e continuando levando uma vida fragmentária, tendo assim como pano de fundo um ideal de unidade, mas que fica ainda no campo filosófico, no campo do desejo, no campo ainda de uma visão, vamos dizer assim, puramente intelectual da unidade, que não é a unidade em si, não é, Marcos? Edu, você falou uma coisa aí que mostra o tanto que o Krishnamurti é revolucionário. Por quê? Como você mesmo falou, as religiões dividem as pessoas, né? Eu sou judeu, você é muçulmano, a gente se mata, né? Com fundamentos religiosos diferentes, né? Eu sou cristão, você é budista, o outro é espírita, o outro é não sei o quê. São rótulos igual nos times de futebol, o próprio nacionalismo, né? Tudo isso são rótulos que as pessoas atribuem a elas mesmas. Quando o Krishnamurti fala que religião é a força que conduz a uma vida sem divisão ou sem fragmentação, ele está dizendo que as religiões não são religião. Olha que coisa fantástica. O sujeito tem que ser muito corajoso para falar isso, né? Mas uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que não gostava do Krishnamurti porque ele era contra as religiões. Na verdade, ele não é contra as religiões, ele é contra a divisão na consciência, a segmentação, a divisão entre os seres humanos, né? Ele é muito a favor da religião no seu sentido essencial, do religare, que é o conectar com essa consciência mais profunda, não divisiva, né? Que não segrega, né? Enfim, muita coragem o cara dizer que as religiões não são religião. É revolucionário a compreensão do que seja religião, né? Mas eu queria ler uma passagem dele aqui a mais, que ele vai dizer essa mesma coisa de um outro jeito. Olha só, ele fala assim: vejo que estou fragmentado. Digo uma coisa e faço outra. Penso uma coisa e contradigo o que penso. E vejo claramente que não devo fazer disso um problema. Se eu faço disso um problema, dizendo a mim mesmo que não devo ser fragmentado, essa declaração surge da fragmentação. Ou seja, um fragmento está assumindo a função do sensor. E isso aí é fragmentação do meu jeito. Alguma coisa surgida da fragmentação é outra forma de fragmentação. Mas o meu cérebro é treinado para criar problemas. Portanto, tenho de estar atento ao ciclo completo. Então, o que devo fazer? Não se ponha nessa posição. Você chegou a uma conclusão. E conclusão é outra fragmentação. Conclusão é outra fragmentação. Aí ele diz assim: eu faço essa pergunta. Há uma maneira de viver não fragmentária, na qual esteja envolvida a qualidade da mente religiosa, profunda bondade, sem nenhuma dualidade? Vou repetir. Há uma maneira de viver não fragmentária,
na qual esteja envolvida a qualidade da mente religiosa, profunda bondade, sem nenhuma dualidade. Ou seja, ele está falando da nossa consciência. A consciência religiosa é a consciência da profunda bondade, é a consciência que não segrega, é a consciência que não exclui, né? É a consciência que integra, que harmoniza o todo, né? Que vê o todo em tudo, né? Mas o nosso cérebro, como ele falou, é condicionado para dividir. E essa dualidade que o nosso pensamento cria, por isso é que é dito que a mente é assassina do real, porque ela rouba da gente esse sentido de unidade da vida, essa integração entre tudo que existe pelas suas dimensões mais subjetivas e profundas, né? Então, esse florescer da bondade é a essência da religião. E a bondade não é necessariamente ser bonzinho, né? Mas é sempre fazer o bem. Para você fazer o bem, muitas vezes você tem que ser firme, até mesmo enérgico, mas o efeito da sua ação vai ser sempre benéfico, vai ser sempre harmonizador e curador, né? Para isso, é preciso que a mente não esteja dividida entre o meu interesse e o seu interesse. É preciso olhar o que é mais amplo, o que sai da esfera do eu e do meu, né? Esse é o desafio. Como é que você vê aí, Edu? Pois é, você tocou num ponto, Marco, que é muito importante, né? Ah, Quando a pessoa age baseado no coração, ou seja, quando ela age com bondade, com amorosidade, ela está fazendo uso de algo que está num campo mais elevado do que o pensamento. E me parece que a chave para que nós possamos viver além dessa fragmentação, além dessa separatividade, é o amor. Se nós realmente conseguirmos despertar essa força que tem no nosso coração em potencial de doação, de compaixão, de amorosidade, e não deixar que isso fique apenas no campo intelectual, mas seja uma força viva que dirige a nossa vida, certamente essa fragmentação vai desaparecendo, porque a fragmentação existe quando eu me vejo como um sujeito que está vivendo entre diversos outros sujeitos que têm os seus interesses e têm que conseguir os seus objetivos e não consegue ver que todos os sujeitos fazem parte da mesma unidade, assim como todos os membros de uma orquestra fazem parte da orquestra e têm que tocar em uníssono. Então eu vejo assim que essa força do amor é a maneira que nós temos de superar essa dualidade. Você vê num casal, por exemplo, sempre que existe conflito num casal, é porque a força do amor se enfraqueceu. É porque cada um está vendo os seus interesses, está procurando impor as suas ideias e perdeu aquela paixão de viver intensamente um relacionamento que é muito mais doação do que obtenção de resultados, obtenção de benefícios pessoais. O amor, quando ele é intenso, né, ele não pode buscar algo que está no campo do pessoal. O amor sempre ele transcende o pessoal e envolve não só homem e mulher, mas todos os relacionamentos, pai, filho, amigos, né? Pessoas que participam de um mesmo empreendimento, pessoas de uma mesma busca espiritual, todos os grupos, as pessoas com as quais nós nos relacionamos, quando existe amor,
o tipo de relacionamento é totalmente diferente, porque é como se nós estivéssemos trabalhando juntos, que nem as células de um órgão trabalham juntos com o mesmo objetivo, sempre buscando, né, realizar juntos aquilo que se espera do grupo, daquele todo harmônico, em vez de cada um querer, né, achar por si próprio o que tem que ser feito. Então, me parece que nós temos que ter um pouco de humildade quando se trata de superar a fragmentação. Humildade no sentido de perceber que nós não temos a verdade, que nós somos apenas uma partícula minúscula dentro de um todo maior e que a nossa vida só faz sentido dentro do todo. Nós, como seres isolados, não existimos. Essa, essa visão autocentrada ela é totalmente equivocada e é baseado num grande engano que a Blavatsky chamava a grande heresia da separatividade, né? É um grande equívoco achar que nós podemos viver por conta própria e defender apenas os nossos interesses em nível pessoal, em nível de grupo, em nível de nação e assim por diante. Então, quando nós conseguimos despertar a força do amor dentro de nós, há uma transformação muito grande na nossa vida, porque nós colocamos a comunidade, o todo, como sendo a nossa referência, e não aquele euzinho pequeno, né, que está vivendo uma vidinha fechada, buscando segurança, buscando resultados, buscando realizações pessoais. Quando tudo isso é jogado pela janela, você percebe que o seu objetivo de vida é muito mais amplo, né? É realizar uma função que é divina aqui na Terra. E aí a perspectiva de vida muda completamente. E aí a gente começa a perceber esse movimento, que é um movimento unitário, que utiliza os diversos indivíduos como parte desse todo integrado. Isso é muito bonito, né? Nós percebemos que nós somos indivíduos, mas ao mesmo tempo nós somos o todo. A parte e o todo se confundem dentro de um sistema integrado. Quando você fala do amor, me veio a percepção de que uma coisa está diretamente relacionada à outra. Enquanto a gente está fragmentado, o amor que a gente conhece é exclusivista. Ele é muito mais desejo e paixão do que amor. Ainda que haja amor numa relação exclusivista, vamos dizer assim, ele ainda é muito pouco perto do amor que transborda. Esse transbordar, eu li alguma coisa em algum lugar que eu já não lembro nem aonde, que fala assim que esse amor verdadeiro, esse amor genuíno, esse amor espiritual, ele ilumina, ele é como um holofote que ilumina tudo que ele toca. Mas para a gente chegar a esse estado de holofote, a gente precisa perceber que toda essa fragmentação está no eu e no meu, na autoimagem de si mesmo, né? É preciso renunciar a isso aí, deixar esse eu nas suas funções mínimas. Isso, como você falou, requer muita humildade, para esse eu ficar muito pequenininho. Aí, quando você menos espera, vem uma alegria transbordante, vem uma boa vontade, uma simpatia, uma vontade de ajudar, um desejo de que o bem prevaleça em todas as circunstâncias, né? Então, esse transbordar... Aí a gente fica na dúvida, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque esse transbordar, ele cessa a fragmentação, porque você está jorrando essa energia de amor indistintamente, sem escolha, sem exclusão, né? Mas quando você está na fragmentação, aí o amor é seletivo. Para essa pessoa tem, para o resto não tem.
E quando é assim, muito mais é um jogo na relação, né? Eu tenho você, você me tem, eu te dou isso, você me dá aquilo, né? Que, em geral, é onde o amor fica abafado, né? Onde ele quer aquela energia pura, criadora, fica confinado, vamos dizer assim, em relações egóicas, né? Então, para que a gente possa permitir essa transformação na consciência, ainda que ela não seja absoluta, ainda que hora a gente caia na fragmentação e toda vez que a gente cair, a gente tentar olhar para todos os pedaços em conjunto, sem escolher um ou outro, né? A gente vai aprendendo a sair desse jogo da divisão na consciência e quando a gente menos espera, a energia pura, aquela energia de bondade sem razão, sem motivo, sem recompensa, né? Ela começa a extravasar sozinha, né? Então, assim, eu acho que se a gente conseguir captar isso, olhar que a nossa vida é essa fragmentação total e olhar ela em conjunto sem eleger a parte boa, excluir a parte ruim, porque tudo isso está no nosso ego. O ego é a própria fragmentação, né? E fazer ele ficar bem pianinho, bem pouco exigente, né? Só fazendo questão do que for essencial realmente e não mais transigir, se abrir, né? Se colocar no lugar do outro. Enfim, são mecanismos de você renunciar ao eu para que essa vida sem divisão ou fragmentação, que é a vida religiosa, que não precisa ser de nenhuma religião, mas é uma vida de bondade florescente, né? De bondade espontânea, que vem sozinha, né? E isso aí é algo palpável, é algo que pode ser tocado, pode ser transformado, desde que a gente não se agarre a nenhum fragmento e não exclua nenhum fragmento, né? A gente precisa abraçá-los em conjunto e aprender com eles, como diz o Krishnamurti, o eu é um livro a ser lido. Aprender com cada fragmento, porque nós temos uns muito ricos e outros muito infantis, outros muito imaturos mesmo, né? E olhar para eles em conjunto permite que esse amadurecimento e essa integração vá vindo naturalmente, né? Estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria de convidar todos para assistirem no canal Supre, da União Planetária, os programas anteriores, cada um com um tema diferente. E essa palestra também está disponível no canal da Sociedade Teosófica no Brasil. Até a próxima, estejam conosco.